O ponto fundamental aí é a última das colunas, que é o que você vai utilizar. Então nós não vamos nos dedicar muito a essas duas primeiras partes, né, os dois primeiros blocos, porque o ponto alto aí do nosso trabalho são esses três blocos finais aqui, tá bom? Então, esses três últimos blocos é o que vai ser o mais útil para nós. Então vamos primeiramente fazer um contexto, né? Por que é preciso convencer as pessoas? Conta-se que certa vez um fósforo encontrou uma vela e disse para ela assim: ô vela, hoje somos nós dois os escalados para iluminar a sala da casa. Aí a vela entrou em desespero: mas pelo amor de Deus, se você me acender eu vou queimar dos pés à cabeça, não posso, não quero, não vou de jeito nenhum. E o fósforo viu que o trabalho dele estaria comprometido caso ele não conseguisse convencer a vela de que os dois precisavam, né, que ele precisava acendê-la. Ele começou a raciocinar com ela. Falou: mas peraí, qual que é a função de uma vela? A função da vela é ser acesa, né, para poder iluminar. Se você nunca for acesa, você nunca vai atingir o seu objetivo. Você nunca vai fazer o cumprimento da sua missão. E aí, depois de pensar um pouco, a vela disse assim: então, por favor, me acenda. E por que eu começo contando isso para vocês? Porque hoje nós vivemos num período em que a maioria das pessoas é como uma vela. Para atingir o objetivo dela, ela precisa ser acendida, acesa. Precisa que alguém convença a pessoa a fazer, porque ela por si mesma ela já não quer mais. Isso representa um fenômeno que eu chamei de inércia cognitiva. Esse bem aqui no centro da página, né? A inércia, se você lembra lá da lei da mecânica de Newton, é o que diz que um corpo permanece em estado de repouso até que seja exercida sobre ele certa medida de força, e uma vez que ele está em movimento, é preciso ser exercida uma força no sentido contrário para ele parar. Nas relações interpessoais, a inércia cognitiva se refere a quê? A tendência da pessoa de esperar que alguém a empurre para ela fazer as coisas, tá certo? Ou que alguém a segure para que ela não dê com os burros na água. Então, uma pessoa que sofre de inércia cognitiva é aquele tipo de pessoa, e falando já no rodapé dessa página, é aquele tipo de pessoa que ela quer avançar quando ela precisa parar, e quando ela pode ir, ela não vai. Eu tenho certeza que você deve se lembrar de alguns alunos que são exatamente assim. O sujeito não está pronto, mas ele quer ir. Não é só um aluno, né? Se você parar para pensar, você vai ver que tem um vizinho, um colega, um primo, uma pessoa próxima sua que é assim. A pessoa está vendo que não dá para ir, mas ainda assim ela quer realmente ir. E você deve estar se perguntando, por que isso acontece? Em geral, a inércia cognitiva ela leva a uma certa cegueira. A pessoa perde o objetivo fundamental. E a primeira dessas causas é a acomodação. Se você pegar um bloco de caixas para arrumar lá o seu quarto, você vai acomodando as caixas uma em cima da outra, não é isso? Uma pessoa inerte, mentalmente, ela é facilmente acomodada. Você coloca ela onde você quer, do jeito que você quer. E, em geral, esse acomodar é fruto do campo social em que a pessoa cresceu. Um campo social é um ambiente, é um contexto linguístico onde as pessoas convivem. Então, quando a gente nasce, a gente recebe a carteirinha de 5 clubes. O primeiro clube é a família. Então, muito daquilo que a gente faz hoje é fruto da família que a gente teve, da educação que a gente recebeu. O segundo clube é a religião, os dogmas religiosos. Muitas vezes a pessoa não consegue enxergar uma saída, uma possibilidade, ou até mesmo um perigo, por conta de seus dogmas religiosos, aquilo que ela acredita desde a infância. Tanto é que a maioria das pessoas tem a mesma religião dos pais, e a troca de religião só perde, por assim dizer, para a troca do time do coração, né? Se a pessoa tem lá o seu time ainda na infância, dificilmente ela vai trocar de time. A religião, depois que ela começa a entender, vai ter alguns paradoxos, ela começa a falar: não, peraí,
eu acho que essa doutrina aqui tem mais a ver comigo. E aí ela começa a mudar. Mas isso é raro acontecer, né? O terceiro clube é o clube da sociedade. Nós vivemos num contexto em que certas coisas são reprimidas. Então, ao mesmo tempo que a sociedade ela aplaude o Fantástico, a Globo, pagar lá os 6 milhões para o Ronaldinho fazer um regime, ela incentiva também você a doar para o Criança Esperança. Não é contraditório? Por que não pegou esses 6 milhões, a própria Globo, e deu para o Criança Esperança? Então a sociedade é contraditória. E isso faz com que a pessoa se acomode. Muitos não sabem lidar com o olhar do outro. Tá, mas faça a pessoa ficar acomodada onde ela está. O quarto clube que a gente recebe é o clube da educação. A nossa educação privilegia deixar as coisas como estão. E por último vem o mercado de trabalho, né? Por mais que a gente se esforce a ter o sucesso profissional, sempre vai ter um algo mais, né? Já reparou que é assim? Então, se você pega, por exemplo, quem trabalha na área da educação, não basta só a graduação, você precisa ter uma pós-graduação, um mestrado, depois um doutorado, um pós-doutorado, e você vira escravo daquilo, em função do trabalho. Esse panorama, Glauco, faz o que com a pessoa? Acomoda ela de um jeito. E se ela deixar, ela vai ficar acomodada pro resto da vida. Ok? A condição de ser acomodado faz com que a pessoa leve uma vida, vamos dizer assim, parada. Não tem gente que parece que parou no tempo? Não, mas o que aconteceu com o fulano, né? Parece que a casa dele é do mesmo jeito, os mesmos móveis, não tem objetivo nenhum de mudar. 15, 20 anos. Todo sábado à tarde ele escuta Roberto Carlos. É assim? A vida da pessoa não mudou. Mesmo com tantas outras coisas acontecendo. Tranquilo? Quando a pessoa escolhe ficar como está, aí a causa já não é mais a acomodação. Passa a ser o conformismo. Então a diferença essencial é isso. Ó. Tem gente que precisa ser empurrada ou segurada. Por quê? Ou porque ela é acomodada, cresceu assim, vai. Ou porque depois, na idade adulta, ela tem oportunidade de mudar e não muda. Então o exemplo que eu dou aqui para você é o exemplo da água. A água, enquanto ela está na garrafa, ela tem o formato da garrafa. Se você coloca no copo, ela pega a forma do copo. Então conformar-se é pegar a forma. Isso é uma característica bem brasileira, né? A gente reclama, mas quem foi na passeata no último domingo? Teve aí, dia 16. Não, que eu fui, já tinha acabado. Olha pra você ver. Então perceba, a gente se conforma com a coisa, né? A gente se conforma. A gente pega a forma da situação. Tranquilo? E por que isso é natural do brasileiro? Só para a gente pontuar um pouquinho. E aí eu gostaria que vocês anotassem 2 desses nomes que eu vou passar aqui. Que é o primeiro deles aí é o Dante Moreira Leite. Se você quiser anotar embaixo aqui do conformismo, para você poder ligar um assunto com o outro. Dante Moreira Leite. E o outro é o David Kessler. K-E-S-S-L-E-R. Kessler. O Dante Moreira Leite, ele escreveu um artigo. Esse artigo foi a tese de mestrado dele, ele era professor da USP. Ele escreveu esse artigo na década de 60, falando sobre o caráter do brasileiro. E lá, naquela época, ele alistou uma série de características do brasileiro médio comum. Seria, há 60 anos, o perfil dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tio-avós. E o mais interessante dessa pesquisa é que ele concluiu que o brasileiro comum, ele era apático, acomodado, não apegado à realização, ele esperava as coisas acontecerem. Tinha tendência de valorizar o que era de fora.
E aí se você ver, fala, então não mudou nada em 60 anos, né? E aí a gente cai no David Kessler, porque esse sujeito ele conseguiu provar que aquilo que os nossos antepassados sofriam ou sofreram, modificou o DNA desse sujeito, e aí quando eles tiveram filhos e netos, aquela lembrança traumática passou para as gerações futuras. Ok? Se você pegar o mesmo raciocínio, você pode voltar lá na época da colonização, você vai ter o índio, que é em geral isolado e passivo, você vai ter aí o negro africano, que é o carente afetivo, e você vai ter o português, o europeu degradado. Foi aquele sujeito que veio expulso de Portugal para o Brasil, tentando enriquecer aqui. Combina tudo isso, você vai ter o perfil médio do brasileiro, né? Carente afetivo. Eu não usaria, como é que é a palavra? Burro. Carente afetivo. Né? Tem uma necessidade de alguém apoiar, de alguém elogiar, de alguém incentivar. Tem a tendência de se acomodar e de se conformar com a situação. Ele se isola, herança dos índios. E louco por causa de dinheiro. Né? Você vê que o brasileiro morre de medo de ficar sem dinheiro amanhã. Herança do português. Então, se você combina tudo isso, não tem outra saída. A Valéria está com riso contido ali, né? Não tem outra saída a não ser desenvolver seu poder de persuasão. E a causa disso é muito simples, que a gente, os nossos resultados, dependem dos resultados dos outros. Então, imagina você convivendo com pessoas que sofrem da inércia cognitiva. Ou você vai ter que empurrar, ou você vai ter que segurar. Isso daí sem poder de persuasão é difícil. E esse não é um problema recente, né? Você vê aí que a gente tem a fotinha, uma ilustração, perdão, do Aristóteles. Aristóteles foi o filósofo que escreveu um tratado sobre retórica. A retórica é a arte da persuasão. Ela se baseia em 3 características ou 3 conceitos gregos, que é o conceito de ethos, que é o caráter, a credibilidade, o conceito de pathos, que é o envolvimento emocional, as emoções de uma pessoa, e o logos, que é a parte lógica da mensagem, né? O raciocínio. Achava que a retórica era só a arte da leitura, mas aí agora, vendo do lado da persuasão, é verdade. Aí você consegue convencer, né? Verdade. A retórica, na realidade, é o estudo das emoções humanas. Essa parte da leitura seria a gramática e a dialética, que depois virou a lógica, né? Dentro do modelo aristotélico. Tranquilo aí? Podemos avançar? Se você... Oi? Tá? Se você conseguir entender o que a gente vai falar daqui para frente, você vai começar a surfar, Paulinho, sobre aquela disputa do que é melhor, ter poder ou ter autoridade. Porque a autoridade, ela sempre vem de cima para baixo. O Glauco é pai da Laura. A autoridade de pai, quem te deu foi Deus. Falou, olha, você é pai, você tem autoridade sobre a Laura. Poder de fazer a Laura te obedecer, quem te dá é ela. Entendeu? Então, poder... Não, e é assim, né? Com os filhos é assim mesmo, né? Poder é uma coisa que quem está embaixo concede para quem está em cima. A autoridade é concedido de quem está lá em cima para quem está embaixo. E o poder, ele é constituído ou construído em cima dessas 3 coisas. Caráter aparente, manejo das emoções e, por último, uma mensagem que faça sentido. Compreendeu? Então, a estrutura de uma persuasão, né? Um convencimento, um processo de convencimento, depende dessas 3 coisas. Então, a partir de agora, a gente vai dedicar mais atenção a cada um desses itens. E aí, se surgiu dúvida, pontua, para a gente poder ir passando. Tá bom? Primeira coisa, credibilidade aparente. O que é isso? A partir do momento que você tem contato com um aluno, ele começa a avaliar a sua credibilidade. Isso daqui, Sam, dá para a gente construir na primeira e na segunda aula. A pessoa já vai ver o teu jeito de falar, a maneira como você se comporta, se você segue aquilo que você mesmo está ensinando, se você tem experiência ou não. Compreendeu?
A credibilidade tem a ver com o ethos, né? Está relacionado ao caráter do profissional, ao caráter da figura que quer convencer. Então vamos lá. A pessoa que se deixa ou se deixa convencer por alguém, após avaliar a sua credibilidade por pelo menos 3 formas. A primeira delas, Paulinho, por favor. Competência, eu chamo de Intelectual técnica ou relacional. Muito bem. Vocês sabiam que a competência tem 3 dimensões, né? Obrigado, Paulinho. Competência intelectual é aquilo que você conversa. Tem um ditado, né? Uma mensagem atribuída a Jesus em que ele havia dito que é da abundância do coração que a boca procede palavras, ou fala. O que isso tem a ver com credibilidade e com competência intelectual? Aquilo com que você alimenta a sua mente vai estar presente naquilo que você fala. Entendeu? Então é muito difícil uma pessoa que assiste lá o Marcelo Rezende todo dia ter outro assunto que não aquilo, entendeu? Então vai depender muito daquilo que você lê, daquilo que você estuda, dos filmes que você assiste. Se você vai ter competência intelectual para transferir para o aluno, além, é claro, da habilidade de dirigir. Entendeu? Quando se diz competência técnica, aí é a habilidade mesmo, a competência do sujeito de ensinar aquilo que ele se propõe. Isso melhora com o tempo, né? Quanto mais tempo você tiver de ensino, mais técnico você vai ficando, mais habilidoso você vai ficando. Você vai absorvendo mais experiência. Outra, competência relacional. Habilidade de fazer amizade com o aluno. Isso daqui a gente tem oportunidade em que situação? Vamos ver. Em que situação que você tem a oportunidade de fazer uma amizade com o aluno? Que a oportunidade surge. Então você já tem pelo menos 10 minutos para conversar sobre algo pessoal. Ele mencionou lá na primeira aula que tinha que pegar o filho na escola. Pronto, você já tem assunto para puxar a conversa. Ele mencionou que precisava sair daqui e ir para outro lugar, descontar um cheque no banco. E aí, como é que estava o banco ontem? Pronto. Você já vai conversando com a pessoa. Eu tenho um cliente que ele tinha uma dificuldade muito grande de fazer uma aproximação com os colaboradores. E aí ele disse assim, eu não gosto de falar da minha vida, porque senão a pessoa folga. E é verdade, às vezes a pessoa folga. Então, você tem que entender que existe uma diferença entre você se interessar pela vida do aluno, mas não alimentar isso em contrapartida. Você não precisa falar da sua vida. O segredo para ser um bom conversador é ser um bom perguntador. Faz a pergunta e escuta. Bom ouvinte. Bom ouvinte. E a gente tem essa tendência. A pessoa fala, a gente também fala. Porque tá bom. É muito então, natural. Vamos lá. Competência intelectual, técnica e relacional, tá tranquilo? Ok? Valéria, lê para nós o segundo item, por favor. Coerência entre discurso e prática. Muito bem. Coerência entre discurso e prática. Todo mundo consegue identificar uma mentira. Se não na hora, minutos depois. Então, às vezes a pessoa fala uma coisa, a pessoa escuta aquilo. A gente dá o voto, né, de credibilidade até o momento em que a pessoa cai em contradição. Então, se você quer manter o seu caráter profissional, você precisa tomar cuidado com as mentirinhas brancas, né? Não, é coisinha à toa, isso aqui é só para descontrair. Você não sabe se é assim que a pessoa interpretou, né? Compreendeu? Então tome muito cuidado com isso, porque o aluno percebe. Terceiro item é a aparência. Dificilmente você vai conseguir o voto de confiança se a aparência não estiver adequada. Ok? Embora os rapazes estão todos de gravata. Né? Porque o uniforme faz diferença para isso, né? O uniforme faz diferença exatamente para isso. E o motivo é muito simples. Se você não tem oportunidade de falar primeiro e ser visto depois, o que vai contar são as mensagens não verbais da sua credibilidade. A pessoa nunca te viu, ela vai observar
aquilo que você está mostrando. Entendeu? Então o cabelo bem cortado, a unha bem cortada, o dente escovado, né? A gravata no lugar, né? Tudo isso ajuda a compor aquela imagem de credibilidade que a pessoa precisa ter para ser um bom profissional. Tranquilo até aí? Podemos avançar? Manejo das emoções. Glauco, por favor, pode ler a primeira sentença? Manejar adequadamente as emoções é um desafio para muitas pessoas. Elas se deixam levar. Primeiro, pela reciprocidade. Obrigado, Glauco. O que é a reciprocidade? Você já ganhou um brinde em algum lugar? Tipo um chaveiro, alguma coisa? Frequente, né? E você sabe por que é dado aquele brinde? Para criar reciprocidade. Para fazer com que você volte numa outra ocasião. Então nada é por acaso. Como as pessoas têm dificuldade de lidar com as emoções, e ela cria um vínculo com o instrutor, é fácil dela começar a contar coisas que em outro contexto ela não contaria. Ela vai passar por baixo umas 20 horas com vocês, né? Então cria-se mesmo um vínculo, e ela vai contando coisas. Essa dificuldade em lidar com as emoções não é uma coisa nova. Muitas pessoas sofreram de chantagem emocional por muito tempo na vida. Então, quando ela encontra um ouvinte, ela se sente próxima daquela pessoa. Então, se você quiser 2 livros, eu vou te indicar agora, que aí depois a gente já vai concluir o assunto, né? Primeiro livro, Chantagem Emocional. Chantagem Emocional. O nome da autora é Susan, S-U-Z, Susan Forward, nome feio, né? F-O-W-A-R-D, F-O-W-A-R-D. B, bola. Não, D de dado. E o segundo nome é Robert Cialdini. Com C, Cialdini. O livro desse segundo se chama As Armas da Persuasão. As Armas da Persuasão. Ó, esses 2 livros são baratinhos, tá? Da Susan Forward você vai pagar aí uns R$30. E o do Robert Cialdini uns 34, 35. O primeiro explica por que é difícil lidar com as emoções. Porque às vezes a pessoa sofre muita chantagem emocional. Certo? Ela é motivada pelo medo, motivada pelo sentimento de culpa, motivada pela insegurança, em todos os relacionamentos dela. Aí quando ela encontra um ouvinte atento, meu filho, acabou. E aí o que ela começa a fazer? Ela começa a misturar os passageiros. Tá certo? O segundo livro explica o que substitui, que são esses itens que a gente começou a ler aqui. O primeiro deles é a reciprocidade. É quando eu faço uma gentileza e automaticamente eu recebo uma gentileza. Pode ser um brinde, um chaveirinho, mas em contrapartida eu vou receber algo em troca. Tá bom? Existe uma pesquisa que aponta que se você leva um cafezinho para uma pessoa e logo em seguida você pede para ela te emprestar dinheiro, ela te empresta. Foi bom, hein? Foi bom. Esse segredo foi bom. O Vado deu até uma encolhida agora. Esclareceu aí, Vado, muita coisa. Tá? A segunda coisa que faz com que a pessoa use para substituir essa incompetência emocional é a lei da coerência. Okay? Nós tendemos a ser coerentes com aquilo que falamos. Então, por exemplo, o Glauco vai comprar um jeans. Aí ele chega na loja, escolhe um jeans perfeito. Imaginou a cena? Ele experimentou. Aí a vendedora, em vez de começar a vender para ele, pergunta assim: seu Glauco, por que o senhor gostou desse jeans e não do outro?
que esse jeans aqui, o bolso fica no lugar certo, ele matou certinho lá em cima do sapato, não aperta na cintura. Você acha que ele vai levar esse ou não? Não. Ele acabou de elogiar o produto. A chance dele levar essa é muito maior do que não levar ou levar outra calça que ele não elogiou. Pelo princípio da coerência. Entendeu? Então, quando a pessoa começa a ganhar a sua coerência, ela faz com que você se comprometa com a coisa. O exemplo do Glauco, a partir do momento que ele começou a explicar por que ele gostou mais de uma calça do que de outra, ele começou a se comprometer com aquela ao invés de com outra. Tranquilo? Então, terceiro item é a validação social. Esse aqui é mais comum. Filho, por que você quer soltar pipa? Porque está todo mundo fazendo. Porque todo mundo faz, validação social. Tranquilo? 4. Afeição. Nós gostamos de pessoas iguais a gente. Sim ou não? Sim. Você vai no shopping domingo, o shopping está cheio de gente esquisita, já reparou? Por que é esquisito, William? Porque não parece com a gente. Né? Não é amigável, é diferente. Você olha assim, nossa, um bando de gente estranha. Né? Não é afetivo, né? Não tem uma afeição. Depois, o número 5 é a autoridade. A gente tem uma tendência a obedecer pessoas que a gente julga a autoridade. Então você está no restaurante, o restaurante está lotado, de repente chega um médico lá todo vestido de branco, em 3 minutos aparece uma mesa para ele. Por quê? Autoridade. A gente tem a tendência de respeitar aquilo que uma autoridade fala, aquilo que ela faz. Ok? E por último, a lei da escassez. É justamente por não poder que a gente quer. E quando tem, não dá tanto valor. E quando tem, não valoriza. Então, se você combinar essas 6 leis da influência, e entender que é uma dificuldade para todo mundo lidar com as emoções, você agora está na posição de manejar essas emoções. A imagem desse quadrinho que está aí, que você está vendo, que tem uma menininha, é a Riley, daquele filme Divertidamente. Já assistiu? Uhum. É um filminho muito bacaninha que tem lá dentro da cabeça dela as emoções. O drama dela começa quando os pais vão ter que mudar e aí ela fica tentando manejar as emoções dentro da cabeça. Então é um filminho que vale a pena você assistir. Embora seja um filminho de criança, é um filminho que diz muita coisa sobre o uso das emoções. E fala também sobre depressão, muito legal. Então, Anderson, lê para nós essa frase. Esses gatilhos mentais disparam reações como generosidade, compromisso, crença, amizade, obediência ou pressa. Tá aí. Pegou por que é importante manejar as emoções? Se você faz uma gentileza, a tendência é da pessoa ser generosa com você. Se você for agressivo, você vai ter agressividade. Se você for coerente, a tendência é que ela demonstre mais compromisso com você. Então, se você puxa a orelha dela porque ela chegou atrasada, no outro dia você não pode atrasar. Pegou? Se você usa da validação social, você vai desenvolver na pessoa uma crença, uma fé, uma credibilidade maior. Se você usa aí a afeição, você desperta no outro a amizade. Se você usa a lei da escassez, você desperta a pressa. Se você fala como uma autoridade de trânsito, você faz a pessoa te obedecer. A gente acha que a autoridade do trânsito é o guarda, né, Danilo? E não é, você é uma autoridade no trânsito. Você conhece a teoria da coisa. Ok? Por último, a gente vai falar então daquilo que é possível fazer com que acenda a vela que anda meio apagadinha na cabeça do sujeito. Que é uma mensagem que faça sentido para outra pessoa. Se você já combinou aí com o modelo do Aristóteles, você viu aí que a gente vai falar da parte logos, a palavra lógica de uma mensagem argumentativa. Tranquilo?
Então, por favor, o Elton lê para nós uma mensagem. Uma mensagem lógica, que faça sentido para quem ouve. Deve destacar. Primeiro, um comportamento observado. Presta bastante atenção. A partir de agora você tem condições de motivá-lo ou desestimulá-lo. Incentivá-lo ou não. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, quando você for falar alguma coisa, você sempre vai isolar um comportamento. Aquilo que você observou que vai dar pau, segura. Número 2, o seu entendimento sobre o comportamento. Número 3, o seu sentimento em relação ao assunto. Lembra, você criou uma imagem de credibilidade desde a primeira aula. Você se posiciona como uma autoridade no trânsito. Se você falar assim, olha, eu estou sentindo que do jeito que você está, você não passa, o cara não vai fazer. Da mesma forma que se você falar assim, não, 17 anos fazendo isso, tem certeza que se você for lá, você passa, o cara vai confiante. Ele pode não passar por outro problema, mas por aquilo que você falou, ele vai fazer bem durante o exame. Número 4, as possíveis consequências. Se você não melhorar isso aqui, nas próximas 3 ou 4 aulas, não vai dar. Pegou, Lucas? E por último, as suas intenções dali para frente. A partir de agora nós vamos ter que treinar a rampa, mas assim exaustivamente. Até a panturrilha da perna ficar doendo. Senão você não vai. É desse jeito. Então, com uma frase, com uma sentença, com um feedback que você der para o aluno, você consegue combinar tudo isso. Então, se você percebeu que ele não está dando conta, destaca esse comportamento para ele. Dá a tua interpretação do porquê. Sabe o que eu estou achando? Estou achando que o banco está muito perto aí, ô fulano. Afasta o banco aí e tenta de novo. Vai dando o teu retorno para ele ali. Você dá um sentido, não é? Você dá o sentido que você percebeu para a falha dele. Okay. Quando eu disse aí, falar do seu sentimento em relação ao assunto, lembrando, sentimento não é emoção, hein? Emoção é o que leva a uma ação. A emoção é o efeito do sentimento sobre o corpo. Você sabe disso, né? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo ali. Sentimento de incômodo gerou a emoção preocupação. Logo, o Sandro fez assim. Faz aí de novo. Tá vendo? Então o sentimento desencadeia uma emoção. Então quando eu digo aqui, o seu sentimento, eu estou falando daquilo que passou pela sua cabeça, que pode impedir o sujeito. É diferente de emoção. Porque senão você lê aqui, o seu sentimento em relação ao assunto, não quer dizer que você precisa abrir o coração. Não é esse o caso. Você só precisa destacar, olha, eu estou sentindo que não dá da maneira como você está fazendo. 4. As possíveis consequências. Sabe o que pode acontecer se você continuar fazendo assim? Então, dos dois jeitos a mensagem funciona, entendeu, William? Desde que você transmita essa confiança. Lembra que o profissional de formação de condutores é você, não é o aluno. É o teu feeling que vai dizer se ele está pronto ou não para a coisa. Tranquilo? Valeu a pena? Ficou com alguma dúvida aí? De tudo isso que a gente falou? Vamos fazer um pente fino? Nós vivemos num mundo, numa época em que as pessoas precisam ser acesas, sentidas. Se você não acender o pavio, o sujeito não consegue se realizar. É difícil fazer isso por si só. Em geral, as pessoas são acomodadas ou conformadas com a situação como está. Okay? Então, muitas pessoas colocam assim, olha, a habilitação é um sonho para mim. Por quê? Porque é um objetivo que ela tem. Muitas pessoas nem esse objetivo conseguiram estabelecer na vida. Ok? É importante você entender que o teu papel ali ele é fundamental em persuadir o sujeito para o sim ou para o não. Okay?
Tudo isso estará presente num best-seller que será lançado no ano que vem, intitulado Habilidade com as Pessoas. É o livro que eu estou escrevendo, que eu te falei. Eu espero que o ano que vem ele esteja pronto aí para apreciação dos senhores, tá bom? Mas agora você já tem aí um esquema, pode rever isso quando quiser. Se quiser, por exemplo, a questão da inércia cognitiva e as suas causas, eu tenho todas as fontes num artigo que eu escrevi chamado Ambição e Ética em Vendas, é a mesma matriz disso daqui. Você pode acessar direto pelo apalestra.com, tá bom? Que é esse site aí, que é o site que está no finalzinho. Tá bom? Legal. Vai.